Agora, sobre a polêmica que envolve o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a gente conversa agora com o jurista e especialista em direito eleitoral, Acácio Miranda da Silva Filho, que mais uma vez nos atende. Seja bem-vindo, boa noite, doutor. Boa noite, Lívia, prazer estar com você. Estaríamos melhores no Cruzeiro do Safadão, mas cá estamos, né? Eu não te perguntaria nada sobre isso. Que fica claro aqui, que fique claro. Vamos lá, então, a esse assunto, doutor Acácio, que ganhou destaque no noticiário hoje. Queria uma análise sua dessas declarações que foram feitas pelo ministro Luiz Roberto Barroso ontem no Congresso da União Nacional dos Estudantes, e que foram alvo de muitas críticas hoje, especialmente do presidente da Câmara dos Deputados, que, pressionado, resolveu se manifestar e dizer que foram falas inoportunas e cobrou, inclusive, uma retratação do ministro. O ministro, dessa forma, ele violou algumas regras que estão no entorno desse cargo de ministro do STF? Ele cometeu dois grandes equívocos. Primeiro, o que nós esperamos de um juiz, seja ele de primeira instância, seja ele ministro de uma corte constitucional, em primeiro lugar, é imparcialidade. Um juiz julga os fatos, não julga uma pessoa. A partir do momento que um ministro da Corte Constitucional, que em determinado momento também foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, diz que foi corresponsável por tirar um presidente da República do poder, por mais que tenha sido pela via democrática, por mais que tenha sido pela via eleitoral, é óbvio que isso, de uma forma ou de outra, deturpa essa imparcialidade que os magistrados devem ter. Em segundo lugar, há a necessária suspeição de um juiz. No momento em que ele diz que tem uma opinião pessoal sobre aquelas circunstâncias, ou que ele tem uma opinião pessoal sobre a pessoa que será julgada, ele obviamente é suspeito e, como qualquer outro juiz, deveria ter deixado de participar dos casos e deverá fazê-lo daqui para frente que envolvam aquela pessoa em específico. Agora, é bom a gente lembrar, inclusive, também, talvez isso até sirva de atenuante para essa situação que o senhor está explicando para a gente, que nesse contexto em que o ministro fez essas declarações muito criticadas, dizendo, dentre outras questões, entre aspas, derrotamos o bolsonarismo, ele estava sendo alvo de vaias de críticas de um grupo de pessoas que estavam acompanhando o Congresso e que foi uma forma de protesto. Essas vaias foram uma forma de protesto contra decisões que o ministro tomou em relação ao pagamento do piso da enfermagem. Como ele se exaltou diante... Foi uma reação que ele teve diante dessas críticas, diante dessas vaias. Não seria compreensível, até levando-se em consideração, doutor, a própria retratação que ele fez? Eu acho que isso só complica mais as circunstâncias, porque um ministro responsável por julgamentos, um juiz, por mais que a gente chame de ministro, a rigor ele é um juiz como qualquer outro. O juiz tem que ter mais discrição, porque ele não é um agente político, ele não exerce uma atividade política. E por mais que a função do juiz tenha uma importância constitucional, é uma função que, na maioria das vezes, desagrada a população. Fazendo uma matemática boba aqui, todo processo tem pelo menos duas partes, e uma delas sairá derrotada. Então, 50% das pessoas, de cara, já não gostam, já não avaliam bem o Poder Judiciário por conta disso. O juiz que se submete a isso, saindo da sua zona de atuação, entrando numa seara próxima à política e ainda fica tenso, perde um pouco da estribeira por conta de críticas, portanto, ele também
não demonstrou capacidade de aceitar críticas naquele contexto, isso também nos traz ainda mais preocupações. Ou quebrou a discrição e, ao quebrar a discrição, precisou jogar para a galera porque não estava digerindo bem aquelas críticas. Isso, obviamente, é razão para que nós fiquemos preocupados diante do contexto. Existem algumas regras, doutor, para a participação de ministros do STF em eventos políticos? Ou quando a gente fala de eventos políticos, a gente está dizendo algo muito subjetivo? Porque, por exemplo, muito se falou que só de ele participar, só de o ministro Barroso participar desse congresso da Uni, que para muitos é ou foi um evento político, ele já teria errado nesse momento. Temos, por exemplo, outros exemplos, não vou lembrar de todos agora de cabeça, mas recentemente, ainda enquanto era ministro do STF, Ricardo Lewandowski foi muito criticado por participar de movimentos, de eventos relacionados ao MST também, que além de um movimento social, também tem um caráter político. Existem regras claras para a participação, para o envolvimento desses ministros nesse tipo de evento? A lei orgânica da magistratura, o regimento interno do Supremo e principalmente a Constituição Federal vedam expressamente o exercício de atividade político-partidária por juízes e ministros. Em segundo lugar, e é inegável, a possibilidade da atuação destes institucional, em eventos institucionais. Mas a própria ponderação pede que, por mais características institucionais que esse evento tenha, quando aquela instituição, quando aquela entidade esteja vinculada politicamente a determinado viés ideológico, é natural que todos nós sabemos disso, que ele evite essa participação. Por mais que ele não tivesse feito qualquer afirmação, seria bastante legítimo se alguém nos dissesse: olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal está participando de um evento da Uni e a Uni tem vinculação política com o partido A, B ou C, que é uma vinculação histórica. Isso por si só já traria certa desconfiança em relação a essa participação. Em segundo lugar, comecei falando e vou reiterar, como a Constituição veda essa atividade político-partidária, qualquer circunstância que tenha ares de atividade político-partidária, que esteja próxima a qualquer insinuação de atividade político-partidária, deve ser evitada pelos magistrados. Ainda mais num momento como esse, o momento que nós vivemos, em que inúmeras discussões foram levantadas sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.